Olá, pessoal! Estamos aqui de novo. Vamos fazer uma leitura atemporal, intuitiva, para o coletivo aí que vai se conectar comigo. Se você caiu de paraquedas neste vídeo, não é por acaso. Já sentiu um arrepio nas costas aqui? Vamos comunicar pedindo aos nossos mentores, guardiões, anjos da guarda, que tragam a comunicação, a mensagem que você necessita. Caso você não seja inscrita neste canal e você gosta desses conteúdos, peço por favor que você aí se inscreva, dê uma olhadinha se você está recebendo, né, as notificações. Temos outros canais também, né, outras redes sociais, se você quiser acompanhar, onde eu trago várias informações de trabalhos, de promoções. Vai ser muito bem-vinda. Não esquece de curtir este vídeo, compartilhar, isso auxilia bastante, tá? O trabalho. Então vamos lá, vou pedindo aqui para os mentores o que será comunicado hoje, quem está aqui precisa receber uma mensagem. Vamos lá, hoje veio bocejo demais aqui quando eu comecei já a ligar a câmera. Estou liberando aqui energias, me conectando com os meus mentores, esses bocejos, assim, é a expressão da minha mediunidade. Então vamos lá, tem um nome aqui que veio agora, Lúcia Helena. Tem alguém, se já ouviu falar ou se não ouviu falar, Lúcia Helena Galvão é uma professora, uma filósofa que traz bastante aprendizado sobre as leis herméticas. Temos aqui uma mensagem chegando. As leis herméticas, ela traz outras mensagens para autoconhecimento, para desenvolvimento pessoal, se você quiser. É interessante. Vai lá, coloca Lúcia Helena Galvão, se eu não me engano é esse o nome. É uma professora muito querida. Então vamos lá. Está certo sobre isso, senhores? Aqui nós temos um arquétipo para essa leitura animal, que é o antílope. E eu vou falar sobre ele depois, este mantra aqui, o que quer dizer, vai fazer todo sentido para nossa leitura. Eu vou falar depois, no final da leitura, o que é, tá? Se você não me conhece, meu nome é Samantha e eu sou terapeuta holística. Trabalho com constelação familiar, mesa radiônica, PNL, tudo que nos leve à autocura. E virou aqui uma deusa que eu vou aceitar, deusa Kali. Essa deusa aqui é uma deusa que sai bastante, que ela fala na dança do caos, não tema o confronto com o seu eu. Embaixo ali, ó, ela está sobre um antigo eu, né? Que já está morto, que não precisa mais continuar, né? Então, às vezes a gente precisa se desconectar, né, de uma parte nossa que já não faz sentido mais, que já não tem mais conexões com algumas coisas, pessoas, situações, e tá tudo certo. O problema é que a gente se prende a isso, né? Por medo de viver o novo, de expressar as suas novas vontades, né? Eu sempre fiz tudo assim, agora como é que vai ser se eu quiser fazer tudo diferente? O que as pessoas vão falar se eu mudar de atitude, se eu mudar de trabalho, se eu resolver me mudar de cidade? Então, tem coisas que precisam ir, mas às vezes é um próprio preconceito ou medo da crítica que faz a gente não mudar, né? Não fazer os movimentos de mudança. Bocejo hoje aqui, gente. Senhor. O que será comunicado aqui? Tchá, ciganos. Salve, dama da noite. A roda, ó. E esse antílope aqui, ele fala sobre isso, tá? A roda da vida. A roda de Sansara, né? O ciclo de morte e vida. Então, assim, nós estamos em constante evolução. Só que para que a gente possa ir para um novo movimento, a gente precisa deixar para trás coisas que já não servem mais. Até mesmo formas de pensamento, jeito de fazer as coisas. Ó, o eremita. Então, tem aqui um movimento de... eu não quero soltar, né?
Eu não quero soltar aqui algo que já não faz parte mais. Eu não quero olhar para o novo, talvez. Eu não estou conseguindo, eu não estou tendo força para olhar para o novo. Eu não estou entendendo estes movimentos, Samantha. Não estou entendendo para onde que eu devo ir, o que eu devo fazer. Ó, muitos pensamentos, né? Pensamentos de medo, de insegurança. Talvez esteja vivendo aí um período de exatamente um confronto com o seu eu, né? De sair de um movimento que já não tem força mais, roda e eremita, e se jogar, né, com coragem, com busca, com autoconhecimento para algo realmente novo. Ó, o mago, que é a bruxa, a justiça e o papa, que é o sacerdote. Então essas cartas aqui me mostram que você tem todos os poderes em você para encontrar este equilíbrio que talvez esteja faltando agora em você, porque você está vivendo aqui talvez uma noite escura da alma, né? Estou meio perdida, sem orientação. E aí observe algumas questões na sua vida sobre sistêmica, né? Se eu modificar de vida, se eu mudar de projeto, se eu modificar a minha forma de ser, a quem eu vou estar ferindo? Às vezes a gente precisa dizer não para algumas coisas, situações, pessoas, mas a gente tem culpa, né? Não posso me dar bem porque nenhum familiar meu me deu, então é algo meio sistêmico aqui. Não posso ir para frente, não posso fazer diferente porque todo mundo fez dessa forma. E isso, gente, é uma lealdade invisível. Você não percebe, mas você está repetindo as mesmas coisas por lealdade. E quando a gente trabalha isso nas constelações, nos movimentos, você se liberta deste peso de ter que carregar, né, estas dores que não foram suas. Ou estes padrões de vida que faziam parte daquela época, daquela jornada, daquela pessoa. Então, realmente soltar aqui é o confronto com o seu eu, né? Para quem que eu vou ter que dizer não? Para poder seguir em frente? Quem que eu vou ter que deixar ir e que eu tenho apego, dependência? Tudo isso faz parte de um antigo eu. E soltar isso, gente, às vezes é o mesmo que viver um luto. Então, busque apoio terapêutico para lidar com essa fase de transição, porque aqui você está passando aqui pelo movimento de olhar para suas sombras, de confrontar o seu eu, e isso não é fácil, gente, tá? Mas aqui a roda da fortuna está pedindo movimento. É hora de confrontar o seu eu, de sair do caos, né? O que mais aqui, por favor? Bora. O chicote, ó, apego, né? Apego, controle, medo, dor. Movimentos que se repetem, o chicote fala isso também. Eu insisto em algo, ó, eu insisto na dor, no peso, quando era para ser leve, mas eu não consigo que seja leve. Por mais que eu tente, as coisas são difíceis, são pesadas. Uma energia muito forte aqui de insistência, né? Do ego masculino, excesso de energia masculina aqui. Eu faço as coisas na força do ódio. Quando o que funciona, o que dá certo, é a força do amor, a força da leveza. Na força do ódio, você só vai encontrar cansaço, problemas de saúde, dificuldades mentais, psicológicas. E no fim, sai exausta, se culpa, se julga, se critica porque não está recebendo a retribuição. A árvore é sistêmico aqui, tá? Por isso que eu falei. Aqui você está repetindo padrões, ó, ancestrais. A roda da fortuna e o eremita repetindo padrões ancestrais. Quem foi aí
da sua ancestralidade, não precisa ir muito longe, gente. Para alguns não precisa ir muito longe. Às vezes você está repetindo padrão lá de um bisavô, de um tio, sei lá, de alguém querido da família, que foi excluído. Mas às vezes não precisa ir muito longe. Veja a história da sua mãe, a história do seu pai. Quais foram as situações vivenciadas por eles que eles viveram porque precisavam apagar incêndio? Eles não queriam estar fazendo aquilo, eles queriam fazer outra coisa. Eles tinham um dom para fazer algo, mas eles não puderam fazer aquilo por falta de força ou por força maior, seja o que for. E aí você pode estar repetindo este padrão e a gente pode liberar isso, ó. Tá parado aqui, ó, no padrão do passado, ancestral, sim, senhor. E tá rígida a coisa. Eu trabalho, mas tá pesado, tá difícil, não sai do lugar. Meu Deus do céu, olha ali, 11:01, 111, leitura extremamente comunicativa aqui para alguém. A montanha, gente, eu falei não sai do lugar, me vem uma montanha e uma torre aqui. Eu tô insistindo em fazer as coisas na força do ódio, ou tô insistindo em algo que já não é mais para ser desse jeito, ou estou parada num lugar que já minha intuição tá dizendo, saia daí, movimente-se, faça algo para sair deste movimento repetitivo de uma coisa que não tá dando certo. E quando algo não tá dando certo há muito tempo, gente, a gente precisa botar, né, na nossa cabeça que nem que sejam pequenos movimentos, gente. Qualquer coisa é necessário. Porque não tem aqui, é físico isso, né? Movimento gera movimento. Então, quanto mais você vai fazendo pequenos movimentos, enfrentando o seu eu, os seus medos, as coisas vão surgindo. Gente, aqui tem escassez sistêmica, ó. Eu tô repetindo padrões de escassez sistêmica. Meus avós, meus pais, era tudo com muita dificuldade, era tudo pouquinho, não gasta muito. Então, assim, tem uma coisa que tudo era com sacrifício. Dá valor ao nosso trabalho. Então, hoje, você provavelmente... lá no teu inconsciente você se culpa, né? Precisa ser pesado, porque eu preciso dar valor, né? Tá lá guardado no inconsciente, preciso dar valor, só que o dar valor é igual a sofrer. Ó, eles dizem pra você, nós sofremos, dê valor ao nosso sofrimento. Olha como é inconsciente isso, gente. Dinheiro não nasce em árvore. Então, o que acontece? Você hoje olha para o seu trabalho, ter valor, ser reconhecida, é o mesmo que passar trabalho, dificuldade, carregar aqui um piano nas costas. E isso precisa ser quebrado, gente, transmutado, ressignificado. O seu cérebro só reconhece o trabalho através do peso. E agora você vai precisar começar a trabalhar esses mecanismos do seu cérebro para que ele venha a entender uma configuração que ele não tinha, que ele não tem, que pode ser leve. Mas isso a gente faz com busca de autoconhecimento, com terapia, entregando as dores aí que precisam ancestrais. Ó, é muito peso, gente, a âncora. Todas as cartas de peso de movimento parado, estagnado, escasso, estão aqui hoje nesta tiragem. Então, se você não está conseguindo se mexer, eu aconselho, gente, profundamente, eu falo o seguinte, eu comecei a ter movimentos de cura na minha vida com as constelações. Eu sempre falo que foi um antes e um depois da minha vida, das constelações. Quando eu comecei a liberar esses fardos da minha ancestralidade, que meu Deus do céu. E aí foram vários movimentos. Liberar pesos ancestrais, liberar crenças, movimentos de exclusões dentro do meu sistema, que me gerava solidão, medo, insegurança. Pessoas que foram excluídas do seu sistema, e eu falei isso lá na minha outra rede social hoje.
abortos, pessoas que morreram e você não conseguiu se desconectar da morte. Então, são vários. Nessa configuração aqui, comece a olhar para algo. Nem que seja aí para participar toda segunda-feira lá da mesa radiônica que eu faço com um valor de R$17. Você já vai estar sendo moldado, transmutando a sua energia, trazendo equilíbrio para os teus corpos para conseguir receber consciência. Algum lugar você vai ter que dar um passinho que seja. Porque aqui tá parado, gente, ó. Aqui não há comunicação com o externo, não tem como chegar a algo do externo. Pode ter aqui exclusões muito fortes do masculino no seu sistema e o masculino é energia de movimento, então não há movimento aqui. Muitos homens foram excluídos. Depois você teve relacionamentos românticos, onde ficou ali mágoa e aí você ainda está presa também a estas dores. Mas a primeira coisa, eu nem vou arrastar lá na frente, gente, porque é um passo por vez. Você só vai conseguir se desconectar de ranço de ex-marido. Ah, eu já tô resolvida. Cuidado. Quando você curar a sua visão em relação aos teus ancestrais. Pai, mãe, crenças, padrões. Soltar apego, soltar controle, soltar resistências. Aí você cura com os relacionamentos afetivos. Porque esses relacionamentos são o espelho do que revela a tua ancestralidade e que você está repetindo. Não há como curar-se, limpar a mágoa com um relacionamento afetivo sem antes limpar os BOs sistêmicos. Seja com o pai, seja com a mãe, seja com o bisavô, seja com o tataravô, seja com os excluídos, seja com os abortos, seja com o que for. Este é um segundo passo. Depois, né? Liberar as mágoas aí do ex. A árvore. Olha como tá vindo aqui a árvore, ó. Isso aqui não é a árvore, isso aqui é o buquê, as flores. Então aqui tem coisa muito forte sistêmica, ó. Lealdade, né? O cachorro. A lua. Lealdade invisível, gente. Que é uma lealdade invisível, gente. A gente não percebe. Mas por amor à sua mãe, a tudo que você viu ela vivenciar, ou ao seu pai, a tudo que você viu ele vivenciar, você repete para se sentir pertencente. Porque fazer diferente do que você viu é como se você estivesse excluindo eles, negando eles. Então, pode ver como é que funciona os animaizinhos, os mamíferos aqui na Terra, gente. Tudo eles fazem, a manada faz tudo igualzinho. A maioria deles. Então, eles fazem isso por amor, porque eles aprenderam desde pequenininho como é que faz tudo igual, assim, 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 e não é diferente com a gente. E isso é invisível, você não percebe. Aqui tem muita lealdade invisível, tá? Ó. A cobra, os lírios, o cavaleiro, movimentos da ferida da traição. Pode ter havido traições no seu sistema familiar, muitas repetições de traições. E aí você hoje se defende da vida por medo de ser ferida. Eu nunca fui traída, Samantha, pelo menos eu sei, acho que nunca fui traída. Mas você tem medo de se colocar diante da vida, o eremita, ó. Por quê? Porque você carrega lá no inconsciente algo que não é seu. É por lealdade à mamãe lá que foi traída, à vovó, à tia. Ao tio que foi excluído porque era alcoólatra ou porque passou a perna nos familiares. E o sistema não admite exclusões. Por pior que tenha sido o crápula do ancestral, ele precisa pertencer. E aí a gente devolve para ele os fardos, né, do que ele fez, né, as responsabilidades a gente deixa com ele,
Mas a gente inclui ele e carrega a força deste ancestral, porque precisa estar com você. Não fisicamente. Não precisa conviver com essa pessoa. Mas ele precisa pertencer dentro de você. Sim, eu aceito as coisas como são. Eu aceito. Essa pessoa é assim, ela fez assim. É horrível, é o que ela tem para dar. Eu não preciso vivenciar essa história, levar para o meu destino a mesma coisa. Eu solto e deixo com ele o que é dele e fico comigo o que é meu. E aqui eu tô falando muito no masculino, pode ter muita exclusão de masculino aqui, gente. Tá? Hoje, vou até trazer essa raposa aqui. A raposa, os pássaros, o livro e a aliança. Hoje você encontra relacionamentos com pessoas que ferem, que manipulam, relacionamentos superficiais, onde há uma dependência ou eu estou me relacionando porque eu quero algo em troca. Não é um relacionamento afetivo, é racional. Eu estou com essa pessoa porque ela me preenche de tal coisa. Eu estou ou recebo pessoas na minha vida, relações, trabalho, que querem só tirar proveito de você. E aí você não sabe por quê. Pois eu sou tão boazinha, pois eu sou tão certinha, pois eu faço tudo na correção de Deus, mas eu tô atraindo umas criaturas que vêm me roubar, me trair, fazer calúnia, difamação, fofoca. Por quê? Porque o seu sistema viveu traições. E isso está gravado no seu DNA. E aí você faz o quê? Você está no papel da boazinha, porque eu ainda estou aceitando essas dores, que não são minhas. Eu ainda olho para trás com pena. Ou com raiva, com mágoa, seja o que for, é uma leitura coletiva. E aí eu vou atrair o quê? Pessoas que sugam. Pessoas que criticam, pessoas que fofocam, pessoas que roubam. Relacionamentos superficiais. Nossa, coceira no nariz, gente. Meus mentores aqui. Então aqui, gente, eu vou trazer, porque tá pedindo aqui o oráculo sistêmico para finalizar, e vou trazer o antílope para vocês verem o que é, como as coisas fazem sentido, tá? Gente, eu só consegui movimentar a minha vida aos trancos e barrancos, porque eu fui muito usada pela minha espiritualidade para eu sentir na pele a emoção de cada coisa, para eu poder passar para as pessoas o que eu vivi. E que outras pessoas podem estar vivendo e podem estar com a vida travada desse jeito por conta de tudo isso. E eu não vou dizer que é um milagre, não. É um passo por vez. Mas ficar parado, gente, ó, meu Deus, olha isso aqui. Eu falei, eu não vou dizer que é um milagre. Olha a carta que sai. Milagre. Não. É um passo por vez. Quando uma pessoa chega até mim para ser trabalhada, o que ela vier trabalhar é o que está disponível no momento. Às vezes a pessoa vem para trabalhar uma questão, trabalha um movimento interrompido, que é um AB orto, né? Não posso falar o nome aqui muito. E aí daqui a pouco, gente, passa ali, faz terapia, passa, daqui a pouco ela vem de novo para mim e aparece outro. Cada coisa aparece no tempo certo que você vai dar conta daquilo, com as pessoas que estão envolvidas com aquela situação. Então, não sou eu que digo, às vezes você vem trabalhar algo aqui e eu te trago informações que você jamais imaginou. Que você pensa que era com aquela pessoa, mas que o caso era lá nos bastidores, outra questão. E olhar para isso sozinho, gente, sem conhecimento, sem técnica, é bem difícil. Não é fácil não, tá? Você tem que estar muito empenhada, conectada com seus mentores para receber as informações e saber se trabalhar sozinha. Então faça os seus movimentos, né? Dá uma olhadinha lá no meu outro perfil. Tem várias coisas que você pode fazer com valores bem
caso tá com a vida assim desse jeito, né, parada, lá tem valores acessíveis para quem não consegue consulta particular. Ó, eu falei repetição, ó. Repetição de padrões. Lealdade. O que a gente falou muito aqui? Lealdade. Ordem. Quando você está a serviço de salvar os seus ancestrais por pena, ou julgamento, se eu estou julgando alguém, eu estou maior que esta pessoa que veio antes de mim, eu também estou fora de ordem, e aí as coisas não acontecem. Parentificação. Aqui você pode ter passado na infância sobrecarga emocional, de responsabilidade. A dor foi tão grande, vivida na sua infância, seus pais não tinham consciência, que você precisou ser maior que eles em termos emocionais, da onde não tinha, uma criança não tem isso, mas tira para ser. E aí você fica um adulto parentificado. Um adulto que quer salvar, um adulto com muitas sequelas emocionais, gente. Se eu precisei cuidar da família, se eu precisei ser maior que a mãe, se eu precisei ficar no lugar de uma mãe sozinha, que o pai foi embora, que seja o que for aqui. Tá? Então hoje você não consegue cuidar da própria vida, porque não foi ensinada assim. Desde lá da infância você foi ensinada a cuidar dos outros. Ó, eu falei desde a infância, ó, a criança. As cartas estão aqui hoje numa comunicação que só Deus, ó. E os movimentos interrompidos que eu falei, tá? Fiz até um vídeo lá no outro, hoje no Rios. AB, Hortus, exclusões, pessoas que foram excluídas, não interessa pelo motivo. Se você tem ranço do seu pai, você pode estar carregando o ranço que a sua mãe tinha dele, ou tem dele. E por lealdade a ela, você não tem permissão para olhar para seu pai, então você excluiu. Várias causas podem ser aqui as exclusões, tá? Lutos, despedidas, equilíbrio da energia yin e yang, para que você venha desenvolver. Vamos lá, o antílope. Atua com a energia da compreensão da roda da vida. Por isso que eu falei que ia fazer todo sentido, ó. Compreendendo a condição da morte é que realmente se encontra a vida. O confronto com o seu eu. Fiquei com a garganta arranhando aqui, gente. Deve-se pensar na ação inteligente no aqui e agora, sem bloqueios. Se a vida tá parada desse jeito, o que eu posso fazer agora? Mas nem que seja 1 centavo de movimento, gente. Vai ter que fazer uma força. Se não tem força, porque não tem energia vital, porque pode estar aí acompanhada, vai precisar de trabalhos energéticos, espirituais, pelo menos para poder respirar. E se movimentar. Mesa radiônica, segunda-feira, 17 pila. Tomar coragem e caminhar com um senso de ritmo perfeito. O ritmo perfeito é aquele que você dá conta. O problema é a estagnação, gente. Para a pessoa que passou por dificuldades aqui tremendas na infância e de ancestralidade, às vezes esse movimento é quase que impossível. Por isso que eu falei de trabalhar a energia espiritual energética, para poder ter força. Para fazer pelo menos um pequeno movimento. Eu iniciei assim. Eu não tinha força para olhar para tanto BO do sistema. E eu comecei recebendo passe em casa espírita gratuita. Foi assim. Eu já era reikiana, mas não tinha força nem para me aplicar reiki, que é o caso de muitas pessoas que eu conheço. Então, a força que eu tinha era para receber de algum lugar gratuito, porque o dinheiro também eu não tinha. Mas e eu digo sempre, gente, pela força de Deus que me tirava com um ganchinho de casa para ir até a casa espírita tomar passe. Não sei da onde que eu tirava, quer dizer, hoje eu sei, né? A força dos meus guardiões que me tiravam de casa para ir até lá. Mas vai ter que pedir.
força, porque eles não vão te ajudar se você não quiser. Peça. Não peça por lamúria, lamentações. Por favor, mude a minha vida, por favor, me abra os... Não. Me dê força e coragem, vitalidade, para que eu possa fazer os movimentos que eu preciso. Essa é a oração. Eu sou a pura compreensão da roda da vida, manifesto o poder de ação inteligente, realizo no meu aqui e agora e recebo toda a coragem no ritmo perfeito do meu eu superior para todas as minhas realizações. Tudo conectado aqui nessa leitura, gente. Então aqui provavelmente você está passando por um despertar bem difícil, tá? Que eu sei como é que é bem isso, gente. E é possível ser mais leve, gente, quando a gente busca apoio. Senão você patina e não consegue sair do lugar. Eu já era terapeuta. Eu sou terapeuta há mais de 11 anos, já nem sei quanto. E eu precisei de apoio externo. E quando eu digo eu sou terapeuta, não é porque eu sou melhor que os outros, não. É porque eu tenho conhecimento de técnicas que poderiam me ajudar e eu não conseguia. Então imagine você que trabalha com coisas totalmente diferenciadas aí, que não está conectada com a sua espiritualidade, com técnicas. Como que vai sair? Busque. Tem várias formas, gente, de conseguir. Nem que seja pedir com uma oração justa, do jeito que eu informei aí pra vocês, né? Não é pedir para que a espiritualidade resolva a sua vida. É peça força, coragem para você poder enfrentar os movimentos que precisa fazer. Porque eles não vão agir por você, gente. Você veio aqui para essa terra para evoluir, porque cargas d'água eles iriam fazer o seu trabalho. Não vão fazer. Então, com amor, muito carinho, eu digo a você, comece por algum lugar. Nem que seja limpando a sua casa, gente. Tira a força e toma um banho de alecrim com boldo, da cabeça aos pés. E começa a tirar de dentro de casa, gente, coisa guardada que tem aí séculos guardada dentro da sua casa. Aquela roupa que você não usa em várias estações, passa e você não usa aquela roupa. Começa limpando assim, por fora. Aquela geladeira que tá lá um tempão parada, ganhando já uma bactéria multiresistente. Vai liberando. E a energia vai mudando. Queima umas ervinhas dentro de casa, umas plantas, uns alecrim, umas arruda. Coloque aí, pega da rua, um manjericão, enfia dentro de um pote com terra, gente. Traz vida para tua casa. Algum movimento, gente, porque aqui a leitura é leitura de quem não está conseguindo se movimentar. E este trabalho que eu faço aqui é um trabalho gratuito, é um trabalho de consciência, é um trabalho que pode te trazer luz. Então, faça a sua parte agora. E a sua parte pode ser me dando uma curtida. Já me ajuda aqui, uma energia de troca, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Até mais.